Olá, paz e unidade. Estamos nós aqui na nossa caminhada já na quinta parada, no quinto degrau, no quinto grau destas benditas primazias, que não poderia ser diferente de um bendito carisma. E a quinta primazia da pobreza. Isso mesmo. Vamos recordar? A primazia da vocação, o sacrifício. Primeira primazia. Depois, nós temos a primazia da vida comunitária. E aí, nós que respondemos a um chamado, vamos vivê-lo na vida comunitária, em comunidade, especificamente no retiro anual para subir ao monte, ouvir a Deus. No cenáculo mensal, no cenáculo fraterno, para multiplicar a palavra, partilhar o pão da vida. E também na fraternura, com os meus irmãos. Fraterno, fraternidade, unidade, comunidade. E tudo isso nós respondemos para sermos parte desta obra como consagrados e também como voluntários, que é uma vocação. E como consagrados, como voluntários, o nosso fruto é a alegria. Temos a alegria de sermos chamados, de sermos escolhidos, de sermos queridos. Terceira primazia. A quarta primazia, como eu dizia para vocês, é o tronco. Não é? Todas as outras 6 primazias é a grande copa da árvore. E o tronco é a quarta primazia, aquele divisor de águas, que é a obediência. E a primazia da obediência é escutar. Mais do que ouvir, escutar. E hoje caminhamos na quinta primazia, que é a pobreza. Ai, ai, ai. Talvez uma das mais polêmicas das primazias. Até mesmo porque nós somos bem ignorantes quanto à pobreza. Nós somos bem limitados quanto ao seu conhecimento, à sua graça. Ouvimos tanto e não entendemos nada. Ainda mais numa sociedade que vai caracterizar as pessoas pelos bens que ela possui e não pelos dons, não pelo que ela é, mas pelo que ela tem. Pensar em pobreza é como se fosse aniquilar a nossa autoimagem, a nossa prosperidade, a nossa abundância, o nosso ser no mundo, o nosso lugar de destaque. Seria essa a mais difícil das primazias? Não sei. Eu não sei se há uma mais difícil. Eu poderia dizer que a pobreza cai bem como a quinta. Ela nos dá um tempo para caminharmos nesta maturidade humana. Freud vai dizer que a pessoa é madura quando ela consegue renunciar, quando ela consegue limitar as coisas. Interessante isso. Eu sou maduro, eu sou adulto, não só fisicamente, biologicamente, mas eu sou uma pessoa madura quando eu consigo limitar. E eu só consigo saborear bem as coisas se elas forem limitadas. Eu já não consigo mais ter o mesmo sabor no quinto, no sexto, no sétimo pedaço de bolo. Normalmente é aquele primeiro que traz aquele gosto, né? O limitar, o colocar limite. Então Freud vai dizer isso. Quando o ser humano consegue renunciar, essa capacidade de renunciar, de dizer não, de limitar, nos faz maduros, maturos, de maturidade. Existem tantas doenças emocionais, tantos transtornos ligados à incapacidade de dizer não. Inclusive alguns que beiram, e quando não são, vícios, quando eu não consigo mais negar que eu necessito de algo, que eu dependo, que há uma dependência afetiva e efetiva de uma coisa, de uma pessoa, de uma substância. Então, a minha maioridade espiritual, humana, social, psíquico,
ela se dará também na capacidade da renúncia. A pobreza seria como aquela sangria necessária para curar tantos males. Tantos males, né? E dentre eles do orgulho, do egoísmo, da avareza, da ganância. Me responda uma pergunta. Como você consegue correr mais rápido? Com uma mochila nas costas ou com várias malas nas mãos, uma mochila nas costas, uma atracada na perna? Como que você corre mais? Como você consegue ir mais longe? Você tem um morro para subir, um morro muito alto. Imagina que quem está aqui em São José do Rio Pardo, na Casa Mãe, tem que subir aquele morro do Vale para ir para o Cristo. Só que você está começando lá na ponte Euclides da Cunha e você vai ter que subir até lá no Cristo. Como que você sobe mais rápido e até com maior fôlego? Carregando uma mochila nas costas ou várias malas? Aqui você já entenderia a pobreza. A pobreza é a liberdade para caminhar bem. Quanto mais coisas nós carregamos, mais dificuldade nós teremos de buscar as coisas do alto, de buscar o alto. Nós ficamos atracados e dentro dessas malas a gente vai colocando cada baduraqueira, cada rolaiada, cada coisa. E tem mala que a gente põe pessoa, nosso passado, o que o outro me disse, o que o outro fez para mim, o que o outro não me amou, o que o outro não me quis, o que o outro não gostou, e vai pondo. Em outra mala a gente põe as nossas conquistas, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, eu conquistei... Enche a mala. Em outra mala a gente põe, não sei, a gente põe lá, meus afetos, né? Ah, é a pessoa que eu amo, outro que eu amo, outro que eu amo. Tem gente que ama um monte de gente, né? Tem gente que não ama nenhuma. E põe meus afetos, e põe, enche a mala assim, carrega e carregar afeto, dá um trabalho. Porque a gente tem que alimentar, né? Alimentar o amor do outro, para que ele fique grudado na gente, e a gente seja recompensado por isso, e aquilo vai. E tem uma mala enorme, que é aquela mala mais pesada, que nós colocamos o nosso ego. Porque o ego pesa, né? O que eu sou, o que eu acho que eu sou, o que eu posso. E aí eu quero subir o morro, eu quero buscar as coisas do alto, como diz São Paulo aos Gálatas. Eu quero buscar, eu quero aspirar os frutos do Espírito Santo, não os frutos da carne. Que jeito! Você não vai chegar nem na metade do morro. E ao invés de ser o morro do Cristo de braços abertos, quando você chegar lá vai estar no Calvário. E você vai estar mortinho. Não dá conta. Esse desapego, esta pobreza, este abandonar-se é extremamente necessário. Extremamente. Vamos juntos pedir que Deus nos abençoe para que, vazios de nossas pré-concepções e até preconceitos e resistências e do nosso orgulho, nós possamos adentrar nesta primazia tão urgente, tão bela e tão libertadora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos à Virgem Maria, Senhora da Pobreza, que nos ajude neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe dos pobres, rogai por nós. Bom, já vamos começar com a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, por favor. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Já encontrou aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Facinho. O primeiro livro depois do Evangelho.
também escrito por Lucas, segundo a tradição. Achou aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. A multidão dos fiéis tinha uma só alma e um só coração. Não chamavam de própria nenhuma de suas posses. Ao contrário, tinham tudo em comum. Então aqui está fazendo referência às primeiras comunidades cristãs. Após a ressurreição de Jesus, aqui já aconteceu a vinda do Espírito Santo, o grande discurso de Pedro. Eles formam comunidade, das quais nós hoje, as novas comunidades, nos assemelhamos muito, muito. E aí eles têm algumas características que vão nortear a vida evangélica, a vida cristã. Dentre elas, nós temos o quê? Eles eram uma só alma e um só coração. Você se lembra daquele primado do absoluto, lá da primeira primazia? Amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, e ao próximo como a ti mesmo. Eu amo a Deus como primado de absoluto e consigo amar o próximo e viver em comunidade, e já que nós nos amamos, nós colocamos tudo em comum. Se eu amo, nada é mais meu, e sim nosso, porque há uma fraternidade, há algo que nos torna irmãos. E entre irmãos não há divisão, nem divisão nos relacionamentos, nem divisão por causa de bens e nem divisão nos bens, para que ninguém passe necessidade. Continue lendo comigo. Com grande alegria, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e eram muito estimados. Que coisa! Primeiro eles se amam, depois, já que eles se amam, o amor se torna concreto. Eles amam dentro, depois eles amam fora, logo isso é um testemunho, e as pessoas ficam maravilhadas de verem como eles vivem. Não havia indigente entre eles, pobres. E por que não havia pobres? Porque o governo socorreu, porque o Império Romano tinha se convertido e tinha dado auxílio emergencial, que é a notícia máxima no tempo que está sendo gravada essa formação. Você que está assistindo isso no futuro, pesquisa o que foi o auxílio emergencial no ano de 2020. Porque tinha isso? Não, porque tinha irmãos, porque tinha fraternidade, porque tinha... Por esse motivo. Pois os que possuíam campos ou casas os vendiam e levavam ao preço da venda. Levavam o preço da venda e depositavam aos pés dos apóstolos. Perceba, a pobreza aqui não era algo limitado para os apóstolos. A pobreza não foi colocada para um determinado grupo. Era uma realidade. Mas não era uma pobreza de ausência de coisas. Era uma pobreza de ter coisas e não se apegar a elas e colocá-las ao serviço de todos. A cada um era repartido segundo a sua necessidade. Uau! Aqui tem uma coisa que São Bento vai frisar depois e que eu acho fantástica. Nunca as pessoas terão as mesmas necessidades. Aqui diz, na palavra de Deus, você está lendo comigo, porque é óbvio que a sua Bíblia está na sua mão, que a cada um era dado segundo a sua necessidade. Meu Deus, uma pessoa come 2 colheres de arroz, o outro come 5 cumbuca. Ninguém come igual. Um precisa de uma cadeira, o outro precisa de 2. Nós não acreditamos em igualdade. Isso não é o preceito cristão. Há uma confusão na palavra igualdade que é usada por várias ideologias. Nós acreditamos que as pessoas tenham necessidade. Ah, mas e a igualdade de direitos? Eu estou me referindo aqui, sobretudo, aos bens. Aos bens. Deus me livre, como que eu vou pregar a igualdade? Você acha que eu uso a mesma roupa, vamos dar as mesmas roupas para todos? Eu uso o mesmo tamanho de roupa que o Nelson, da Comunidade de Vida? Eu posso pôr a camiseta do Nelson? E o Nelson pode pôr minha camiseta? Não, gente. Olha o tamanho dele, olha o meu tamanho. Então, há uma necessidade comum, camiseta, mas não igual.
Então aqui a cada um era dado segundo a sua necessidade. Tem um que tinha um filho, tinha um que tinha 5. Como que vai ser igual? Regras, necessidade comum é outra coisa. Mas dentro da necessidade comum, há também a realidade de cada irmão. Quando eu digo necessidade comum, todos nós precisamos comer. Mas tem casa que tem 5, tem casa que tem 10. Vai mandar o mesmo tanto de comida? Eu sei que você me entendeu. Um tal José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, muito famoso Barnabé, que quer dizer, o nome dele significa consolado. Levita e cipriota de nascimento. Possuía um campo, vendeu e levou o dinheiro e pôs aos pés dos apóstolos. É aqui o que nós chamamos de comunhão de bens. E por que os apóstolos? Era como se fosse os líderes, eram os líderes. E por que nas mãos dos líderes? Por que eu tinha que prestar conta para um líder? Porque nem sempre eu sei a necessidade dos meus irmãos. Mas quem é o pai da comunidade, quem é o líder da comunidade, ele deve, por excelência, dentro do possível, ou ter auxiliares para isso, saber a necessidade dos irmãos. Então, eu coloco na mão daquele que vai saber distribuir bem. É um pouco a linha do que deveria acontecer com os impostos. Nós pagamos impostos que vão parar na gestão de um governo, acreditando que quem estivesse lá ou esteja lá, fizesse ou faça uma boa distribuição dos bens, de acordo com as necessidades, que podem ser comuns, mas não iguais. Olha que inteligente isso. Nós ficaríamos muito mais felizes em pagar impostos se pudéssemos ver menos corrupção e desvio, e melhora na educação, e melhora na saúde, no saneamento básico, em uma construção urbanizada, planejada. Percebe o que o irmão está dizendo? Então, assim como é muito sério a administração dos bens de uma comunidade, como é muito sério o trabalho de um economato, cuidar do que é sagrado, que é a partilha dos nossos bens. Aí no capítulo 5, acontece uma coisa. Ai. Vamos ler? Certo Ananias, um homem, com o consentimento de sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade. Engraçado que o nome Safira já indica, já não lembra a gente farsona? Pelo amor de Deus, se você se chama Safira, você é uma exceção. É só aqui na Bíblia aqui que Safira, não é uma coisa meio cobra assim, meio... Não tem? Nossa, então você chama Safira, assim, você é uma Safira diferente, tá? Você não é uma cobra, assim, você é uma gatinha, assim, um outro bichinho. Mas essa Safira aqui lembra cobra, né? Parece que fala o nome dela, eu vejo uma cobra subindo assim. Estou escutando até o guizo da cobra, assim, Safira. E Ananias parece que lembra um homem pequenininho, né? Aqueles homens pequenininhos de mulher grande, sabe? Então aquele homem pequenininho, parece que eu estou vendo ele assim, que falta um pouquinho de cabelo aqui assim. Chega o Ananias, sabe? Com um pouco de dente na boca, assim, coisa meio... Possivelmente com um cigarrinho. E aí chega a Safira cobrona, aquela naja, aquela anaconda. Então ele fez uma coisa e já perguntou, aquele homem submisso, sabe? Ô Benhô, e olha para ela assim alto, que ele mede 1,30 m. Benhô, eu fiz um negócio, e a cobrona já concorda, chega, a joia, aquela coisa, né? É uma cobra meio misturada com perua, sabe? Assim, levando aquele rabo florido, aquela coisa. E aí, ele vendeu um campo. Nós acabamos de ouvir que Barnabé tinha feito a mesma coisa. Só que toda comunidade tem aqueles irmãos que gostam de dar uma despertinho, que professa um vínculo, mas não vive. Gente, tem gente que dá golpe até na comunidade. Tem. Você acredita? Tem a Safira dentro da comunidade. Tem cobra dentro da comunidade. Tem Ananias, aquele que não tem boca para nada dentro da comunidade, mas para fazer o que não presta serve. E aí ele vendeu um campo, ficou com parte do dinheiro,
levou o restante e pôs aos pés dos apóstolos. Ele deu o golpe. Ele não pegou tudo que ele tinha, que era o combinado. Ninguém era obrigado. Ele quis viver comunidade. Ninguém é obrigado a viver assim. Mas a partir do momento que você escolhe viver algo, há uma responsabilidade, há um jeito de ser. É livre a escolha. Ninguém é obrigado a fazer um vínculo de pobreza. Ninguém é obrigado a viver a primazia da pobreza. É livre, mas escolheu viver? Viva! Custa ser fiel ao que se promete? Ananias e Safira não eram obrigados, eles escolheram viver. Então ele pegou, escondeu um pouquinho de dinheiro debaixo do colchão e foi lá na frente dos apóstolos. Deu de cara com quem? Com Pedro. Aí Pedro perguntou para ele, Ananias. Pedro não sabia de nada, porque o segredinho era dele e da Naja, da Safira. Ananias, como é que Satanás te impulsionou a mentir ao Espírito Santo, ficando com parte do preço do campo? Gente, é uma coisa impressionante. Formador, coordenador de casa, superior, fundador. O Espírito Santo usa esse povo, essa raça. E eles olham pra gente, falam umas coisas que você fala, quem contou para ele? Como é que ele sabe disso? Não, gente, não é que a gente tem superpoderes, não. É que o Espírito Santo olha pra gente, ele tem misericórdia da gente, de ver de quem nós cuidamos, e fala, deixa eu capacitar aquele povo para ter uma coisa chamada discernimento dos espíritos. Que é aquela capacidade que a gente tem de enxergar além das aparências. E Pedro vai olhar para aquele Ananias e falar assim, você está mentindo. Aí Pedro diz para ele, não poderias conservá-lo? Ou se vendesses, não poderia ficar com dinheiro? O que te moveu a agir assim? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Pedro falou assim, então por que você não fez de outro jeito? Para que mentir? Você não quis entrar na comunidade? Para que agir assim agora? Para que viver na mentira? Você sabia onde estava entrando. Você sabia. Por isso que você que está acompanhando esta palavra sobre a primazia da pobreza, pense muito bem antes de entrar na comunidade. Porque você já está sabendo antes o que é a pobreza, no que consiste a partilha dos bens. Para que depois isso não seja um peso, não seja um fardo e nem um motivo de infidelidade. Ao ouvir estas palavras, meu Deus do céu. Leia o versículo 5. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto, e os que ouviram se atemorizaram. Uns jovens foram e cobriram e levaram ele para enterrar. Morreu, infarto fulminante. Pum, morreu. Depois da correção de Pedro. Assustou, né? Umas 3 horas mais tarde, chegou sua esposa sem saber o que acontecera. A Naja chegou. Pedro lhe dirigiu a palavra. Dize-me, Safira, dize-me, Sassá. Vendestes o campo por quanto mesmo? Por quanto que você vendeu, que você tinha posto lá no grupo de venda? Por quanto que estava o teu campo? Sim, respondeu ela. Primeiro Pedro falou, né? Foi por esse preço? Aí ela disse, sim. Farsona. Pedro replicou, porque vos pusestes de acordo para pôr à prova do Espírito do Senhor? Vê, os pés dos que enterraram teu marido estão à porta para te levar. Dá uma olhadinha, viu, Sassá Farsona, lá na porta da tua casa, porque aqueles homens que estão em pé lá, tá vendo o pé deles? Eles que acabaram de enterrar o teu marido. Agora é eles que vão te levar. E imediatamente ela caiu morta aos pés de Pedro. Eles entraram, pegaram o corpo dela e enterraram. Eu deveria parar a formação agora, só para te deixar com essa cara tua de pânico. Mas a palavra de Deus é tão linda, e nós precisamos entender o que está acontecendo aqui, o que aconteceu aqui. Vamos lá. Dá-se a impressão, então, que primeiro existe uma pobreza interna e depois uma pobreza externa. Eu sou pobre dentro e depois eu sou pobre fora. Como assim? Dentro uma pobreza de espírito interna e fora uma pobreza comunitária, social, fraterna. Vamos guardar isso? Dentro uma pobreza de espírito, uma pobreza interna e fora uma pobreza
fraterna, ou uma pobreza de fato, uma pobreza real, de coisas. Se dentro é de espírito, aqui fora será de coisas. Bom, para nisso. No que? Existem duas vias da pobreza. Uma intra e outra extra, fora. Combinado? Guardou isso? Tomou nota? Uma pobreza dentro e uma pobreza fora. Bom, diante disso, nós precisamos ter uma outra concepção teológica da pobreza. Para nós não ficarmos no nosso achismo e nem no moralismo. A pobreza é isso, é pegar a minha coisa e levar lá. É eu vender uma coisa e é eu partilhar. A pobreza é coisa. É como se ela fosse uma entidade, se ela existisse por ela mesma. Calma. Lembra sempre da virtude da obediência e por que não chamar da virtude da pobreza. Ainda no livro A Teologia da Vida Consagrada, ele vai nos iluminar sobre a teologia da pobreza. E para isso, ele vai retomar ao livro de Gênesis. E é claro que você vai pegar aí na sua Bíblia o livro de Gênesis. Você estava lá do outro lado, agora vai lá para o primeiro livro. E se você demora muito para achar Gênesis, olha, meu filho, nem te falo nada. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Achou aí? Gênesis 1, 3. Diz assim: disse Deus, exista a luz, e a luz existiu. Deus viu que a luz era boa. E Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, a treva de noite. Passou uma tarde, passou uma manhã, o primeiro dia, e Deus disse: existe uma abóbada. Abóbada, gente, é isso aqui, ó. Como se fosse o céu, entende? Abóbada, não é abóbora, não, é abóbada. Abóbada, não é abóbora. Entre as águas, que separa as águas de águas. E Deus fez a abóbada para separar as águas debaixo da abóbada, das águas acima da abóbada. Olha, o autor aqui gostou de falar abóbada. É para você comer hoje abóbora. E Deus chamou a abóbada de céu. Então, se você quiser usar uma palavra chique assim, se você estiver no meio de uma pessoa, fala: olha como a abóbada está bonita hoje. É céu, é céu. E Deus separou e fez o céu, enfim. O que aconteceu aqui? Nós temos o plano original do Criador, ou o mundo material. Deus quis que toda a criação, que todo este mundo material fosse uma fonte que ajudasse o homem a reconhecer e amar seu Criador. O que nós acabamos de ouvir aqui, e se você continuar lendo aí na sua Sagrada Escritura, você vai ver Deus criando tudo de uma perfeição, e separa o céu, e separa da terra, e faz céu, faz mar, faz água, faz terra, faz os animaizinhos, faz aqui, faz ali. Para quê? Para que quando o homem, o último a ser criado, lá no final dos dias, né? Deus vai criar tudo aí em uma semana, e aí, depois que ele cria tudo, ele vai criar um homem, depois o homem vai dar nome. Nós falamos disso em alguma primazia, né? O homem vai dar nome e vai faltar-lhe a companheira. Não é bom que o homem viva só. Se eu não estou errado, falamos disso na segunda primazia da vida comunitária. E aí, este homem vai dar nome. Mas por quê? Além de dar nome, de nomear, de administrar ali o jardim do Éden, Éden do hebraico significa delícia. Deus cria tudo que é uma delícia, tudo que é maravilhoso para o homem e para a mulher e para a humanidade. O homem vai olhar para aquilo e vai falar assim: Deus é bom. Como não amar a Deus? Olha que céu lindo, olha que planta linda, olha a perfeição das criaturas. Então, o mundo material, material, a árvore, as coisas, tudo isso foi criado por Deus para ajudar o homem no seu relacionamento com Ele. E um relacionamento de amor deveria ser um caminho para chegar até a vivência do primado do absoluto. Qual é o primado do absoluto? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Então é Deus, sempre Deus, só Deus basta. Só Deus, só Deus. Nada antepor ao amor de Cristo.
Só Deus, né? Você sabe que quando alguém cria algo, sempre deixa traços de si. Basta olhar as obras de artes, né? Tanto que a gente sabe, uma pessoa que estuda a história da arte, ela vai dizer os períodos e as características, até mesmo dos autores. Então, olha, o fulano, em toda pintura, ele usa essa técnica. O outro, é certeza que é esse autor, porque ele usa essa palavra. Então, todo criador deixa marca de si na sua coisa criada. E com Deus não foi diferente. A coisa criada refletia o Criador. Portanto, contemplando a coisa criada, podemos chegar até o Criador. Coisa linda! Toda a criação, segundo o plano de Deus, deve ser uma fonte de criação, onde podemos conhecer e experimentar o Criador. Deveria ser uma intimidade. O rosto, o coração do Pai Criador, nós enxergamos, nós vemos, nós contemplamos em tudo. Logo, a pobreza, que é esta liberdade, é um caminho para amar a Deus. E Deus criou tudo isso também para que houvesse uma harmonia entre todas as coisas. Deve existir harmonia entre o Deus Criador, o homem e também o centro que é o centro da criação, né? Feito à sua imagem e semelhança, e o mundo material. Preste atenção. Deus, o homem e o mundo material. Vou te explicar de novo. Deus, o homem e o mundo material. Não estou colocando numa ordem hierárquica, não é isso. Mas para dizer que tem que haver uma harmonia do lugar de Deus, do lugar do homem e do lugar do mundo material. Logo, dentro dessa harmonia do Deus Criador, o Pai criou o mundo para que todos tivessem o necessário para viver e que não houvesse necessidade entre nós. Não foi Deus que colocou cerca, não foi Deus que colocou fronteira, não foi Deus que distribuiu terra para uns mais, para outros menos. Isso é o nosso egoísmo. Então não me venha com esse papinho, se Deus é amor, por que uns têm mais, por que outros têm menos? Por causa da nossa concupiscência, por causa do nosso pecado, por causa da nossa ausência de comunhão de bens, por causa da nossa omissão de lutar para que todos possam ter o necessário para viver. E vida em abundância, como Jesus disse. O homem, portanto, deve ter um respeito profundo pelas coisas criadas, por esta casa comum chamada pelo Papa Francisco. Em poucas palavras, as coisas materiais e criadas devem servir como um ponto de partida para chegar à adoração a Deus. Tudo que o mundo é deve ser um ponto de partida. Só isso, um ponto de partida. Eu vejo ao meu redor tudo que Deus fez e por isso eu consigo adorá-lo pelo que Ele é, Criador, e não pelo que Ele faz. Aqui já entra um problema grande na nossa espiritualidade hoje em dia. Como é uma espiritualidade de milagre, de cura, né, de manifestação de poder, de superstição, eu busco a Deus mais pelo que Ele me oferece do que pelo que Ele é. Como nós perdemos a capacidade de contemplar, de fazer uma oração pessoal, nós não conseguimos rezar sozinhos, nós não conseguimos fazer uma adoração silenciosa, nós não conseguimos. Então, nós vivemos sempre de uma oração show, sempre de uma experiência. Não que nós não precisamos de milagres, Deus quer nos curar. Obviamente, nós sabemos o quanto é importante a cura interior, faz parte da nossa espiritualidade. O que eu estou dizendo são aqueles que vivem em função disso. De uma espiritualidade que só me concede privilégios, benefícios. Então, eu não consigo contemplar o que Deus é. A dinâmica consiste em que toda a natureza, por meio do homem, fica numa atitude de adoração. Toda a natureza fica voltada para o seu Criador. Tudo louva ao Senhor. Olha como já lembra São Francisco. Olha como lembra o que nós tanto cantamos nas laudes de domingo. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Aí vai, né? Geada e frio, né? Lembra? Calor, pedras, nuvens, louve ao Senhor. É o que nós cantamos quase todo domingo nas laudes. Obras do Senhor, bendizei ao Senhor. Tudo louva a Deus. Mas não é que a árvore fala.
Não é que a árvore abre a boca e fala, a pedra sai andando e fala, aí começa já a endeusar a natureza. É tudo, mas o ser humano, racinha difícil. Ele não perde tempo de pegar uma coisa e transformar em Deus. E pegar Deus e transformar em coisa que eu manipulo, que eu coloco no meu mundinho, que eu quero entender na minha cabecinha. Bom, agora imagina você, assim que eu estou te contando tudo isso, dessa beleza, esse jardim do Éden, tudo em harmonia, Deus, o homem, as coisas materiais. Aí, o que aconteceu? Lembra lá na frente a Sassá, a Naja lá? A Naja já estava aqui, aparece uma cobrinha ali no meio, uma conversinha. Muitas vezes a tentação não está fora da comunidade, a tentação está dentro. Quem nos desanima está dentro de casa e não fora. Está dentro da comunidade e não fora. Está dentro da igreja e não fora. O perigo é sempre dentro. O que destrói a unidade é a divisão dentro, não a perseguição fora. E aí, meu povo, começou aquela conversinha. Vocês não podem? Não sei o quê. A gente tem que fazer isso. A gente tem que doar isso. Pede muito. Não sei o quê. Não sei o quê. Tá lembrando dessas conversas? O homem entra no orgulho e rejeita esse plano de Deus. O homem não quis chegar até a adoração e culto do seu Criador. Sabe o que o homem queria? Ser Deus. Ele quis tudo para si mesmo. Ele desobedece, escuta aquela cobrinha, escuta aquela conversinha, escuta aquela murmuraçãozinha, fica escutando o que não era para ser escutado, dando corda para quem não deveria ter dado corda, andando com gente pessimista quando não é o pessimista. E esse ato de desobediência, de orgulho, que todo mundo já conhece, que vai lá e come a fruta proibida, querendo ser Deus. O homem rejeitou o seu lugar de criatura. Ele quer ser o Criador e até hoje nós não queremos ser filho. Nós não queremos ser obedientes. Nós queremos mandar em nós, na vida nos outros. A gente não quer se submeter na humildade, na liberdade, na consciência. Ele quis ser igual a Deus. E ainda hoje não é assim? Olha a história da humanidade. Quantas tragédias? Porque o homem quis ser igual a Deus. Sempre quer ser igual a Deus. Por isso caiu tão facilmente na tentação do diabo. Vocês se tornarão como deuses. Gênesis 3, 4. Não dá tempo da gente pegar agora? Anote aí para você ler depois. Gênesis 3, 4. O orgulho original, a porta de entrada para o pecado, foi exatamente esse. Querer ser o que não pode ser. Gente, fala para mim se esse não é o problema hoje da humanidade. Quantas pessoas você não conhece? Que ela quer ser o que ela não é. Ela quer mostrar para os outros o que ela não é. O homem rejeitou sua situação de pobreza de coração, de pobre de espírito, e livremente optou por ser rico de coração. O homem deixou de ser pobre de coração e quis ser rico de coração. E, obviamente, o fruto disso foi que o materialismo entrou no mundo. O mundo material, que era para contemplar a Deus, Deus que era o centro, agora o mundo material vai ocupar o lugar de Deus. O homem rejeita abertamente, declaradamente, descaradamente. Eu sou. Eu não preciso de Deus. Não é? E rejeitou a possibilidade de ver nas coisas criadas um caminho para reconhecer Deus. O homem inverteu o processo e exigiu que todas as coisas materiais dessem culto a ele. O homem quis sujeitar todas as coisas a ele. Eu sou rei, é meu, eu posso, eu faço, eu mando, eu tenho, eu possuo. O homem começou a autoadoração. Como as pessoas gostam disso, de serem donas, de serem bajuladas, de serem recompensadas, de terem poder. E com isso veio a desarmonia. O homem quebrou a harmonia natural entre Deus, o homem e o mundo criado. E o homem perdeu o respeito pelas coisas criadas. Perceba o que a gente faz hoje? Por riqueza, destrói tudo, os biomas, destrói tudo, sabe? Quantos animais em extinção? Vivemos numa selva de concreto.
Nem vemos mais o céu, nem vemos mais a natureza. As crianças não sabem nem que tipo de animal que é as coisas. Perdemos o gosto. As coisas criadas se tornaram para nós objeto para manter o culto a nós mesmos. Meu Deus, isso é grave. Você percebe? Você percebe aonde entrou o erro? Você percebe do que a pobreza nos liberta? Como é sério a questão da pobreza? Como é muito mais do que pegar minhas coisinhas e dar na mão de alguém? O homem não deixa mais que a natureza reflita seu Criador. A natureza se tornou um item de comércio e de ganância. Se eu posso me enriquecer, e dentro dessa natureza entra até os próprios seres humanos, olha a escravidão. Se eu posso ter poder, se eu posso colocar alguém para me servir, e não existe só a escravidão dos negros. Não. O homem qualquer... Olha, nós temos índios que se tornaram escravos. E não só. Existe na história da Europa, qualquer lugarzinho que eles descobriam, que eles conseguiam sujeitar aquele povo, eles já colocavam aqueles como escravos, os escravos de guerra. Os romanos tinham escravos. Percebe? É a tendência do homem de sempre colocar alguém para adorá-lo, de querer ser Deus. É a pobreza, gente. É a pobreza que nos tira do trono da nossa arrogância. É a pobreza que nos tira do trono do nosso falso poderio, falso senhorio. O homem trocou o absoluto. Não é mais amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a mim mesmo. É amar o meu sapato caríssimo. É amar a marca da minha roupa. É amar o meu carro do ano. É amar a minha casa de 30 quartos. Só para te dar trabalho. Porque ninguém te visita, ninguém dorme, ninguém fica, ninguém tem nem filho para isso, você tem mais. O homem se fecha para Deus. E isso só será rompido com o maior dos acontecimentos. Com um acontecimento extraordinário. Um Deus rico em tudo resolve vir ao mundo. O Verbo encarnado, ele encarna-se e aí me nasce numa manjedoura. Como diria, pobre, 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 de marré, marré desci. Quem que ia reconhecer um Deus numa pobreza? Sendo todos nós arrogantes como somos. Esse Filho de Deus encarnado assumiu a nossa condição. Hebreus capítulo 4, versículo de 15 a 16. Hebreus capítulo 4, versículo de 15 a 16. Mas o que é necessário contemplar muito é que esse Filho de Deus livremente se aniquilou. Ele optou por ser pobre. A pobreza não foi imposta. Ele optou. Foi livremente. Foi escolha. Então entenda aqui. Lá no Jardim do Éden, o homem era pobre de espírito e optou por ser rico de espírito. Não é? Que na verdade não foi. Pobre de coração, rico de coração. A virtude aqui da pobreza, ela tem que ser vista, a virtude, enquanto algo que nos leva a uma experiência de Deus. Como nós ouvimos ontem do Catecismo da Igreja Católica, a virtude é quando eu faço uma opção pelo bem. A pobreza é um bem. Nós não estamos falando de pobreza enquanto miséria, enquanto ausência de coisas, enquanto pessoas que passam fome, enquanto desigualdade social. Entenda a pobreza aqui como uma virtude, um bem que me coloca no meu lugar, que coloca as coisas no lugar delas e que coloca Deus no lugar dele. Pronto! Devolve a harmonia. E eu disse para vocês que existem dois tipos de pobreza. A pobreza interna, de espírito, e a pobreza de fato. Que é aquela pobreza externa. A pobreza de fato, quero falar dela primeiro, que vai desembocar, obviamente, na vida comunitária, é a virtude da pobreza, em seu aspecto pessoal, exige do consagrado, do voluntário, do cristão. Porque lembra, aqui a pobreza ela não é mais a um grupo de pessoas.
Agora ela é uma realidade evangélica de todos os cristãos. Não é só a comunidade de Deus Proverá que deveria viver a pobreza. Todos os cristãos, na comunidade primitiva, nos Atos dos Apóstolos, não era só os apóstolos que viviam a pobreza. Você acabou de ouvir, de ler, era todo o povo de Deus. Todos eles viviam juntos. Mas na igreja isso virou uma realidade de franciscanos. Os franciscanos são pobres. Mas ninguém mais. É uma questão evangélica. Os conselhos evangélicos, vividos mais radicalmente pelos religiosos, pelos consagrados, mas são chamados hoje, sobretudo nesse tempo, a todos os fiéis cristãos, pelo batismo. Então, a pobreza, ela exige de nós um equilíbrio harmonioso diante de todas as coisas materiais e criadas. Repito, a pobreza coloca cada coisa no seu lugar, inclusive a gente. Esse equilíbrio adulto, como eu citava Freud, manifesta-se na busca do necessário para o seu desenvolvimento integral e na rejeição do desnecessário. Uma vez uma pessoa chegou perto de mim e perguntou assim: irmão, eu tenho 4 carros, é pecado? Eu respondi: você precisa dos 4 carros? Sim, eu preciso, porque eu trabalho com isso, um usa isso, o outro usa aquilo, o outro ele fica várias semanas fora, usa o carro. Eu tenho um outro que tem... É uma necessidade honesta, verdadeira? Então não é luxo, não é pecado, é necessidade. O pecado contra a pobreza é sempre o desnecessário e o culto, o apego das coisas criadas no lugar do Criador. Entenda isso. Por isso que eu falo, porque a comunidade pede ajuda, mas a comunidade tem isso, a comunidade comprou aquilo, a comunidade tem aquilo. Eu já avisei, hein? Se nós precisarmos de um avião para evangelizar, para chegar nos Cafundó, e Deus nos prover, e nós lutar e conseguir, nós teremos um avião. E não adianta depois ficar mostrando no Fantástico, igual o Padre Robson fala, comprou um avião. Não é meu, não é para mim. Pecado será se for para o meu luxo, para eu usar. Quem faz voto de pobreza somos nós e não a comunidade. Quanto mais a comunidade chegar, quanto mais ela puder ter e ir, mais pessoas serão ajudadas. Mais crianças terão educação de qualidade. Mais pessoas serão acolhidas. Mais idosos terão um fim de vida com dignidade, com acolhida, com respeito. Sabe? Mais homens serão retirados da dependência química. Mais famílias serão reestruturadas, salvas. Mais crianças terão onde ficar quando são abusadas pelas famílias, abandonadas. Aonde eu estou errado? Aonde eu estou errado? Agora, quando vocês verem o seu fundador se enriquecer, me coloquem na cadeia. Porque eu tenho um voto de pobreza. E não posso viver às custas dos outros. Eu nunca me esqueço da palavra de Deus. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. São Paulo fala isso. Eu acho que é ele. É uma das leituras das laudes. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Coma em paz o pão que é fruto do teu trabalho. E eu como em paz. Eu como tranquilo o pão. Porque eu não sou um vagabundo. A minha vocação exige de mim o sacrifício do meu trabalho, como também exige de um pai de família. Como ele luta pelo sustento dos seus filhos, eu luto pelo sustento dos meus. Não é a comunidade que faz voto de pobreza. Somos nós. Se Deus quiser dar tudo para ela, Ele é o Criador, que Ele dê. Que Ele dê. Quanto mais nós pudermos dar dignidade às coisas de Deus, porque na beleza se contempla o Criador. Ai, mas, nossa, eu fui lá, você precisa ver que chiqueza, a igreja desde a capela, precisa gastar tudo aquilo. Na beleza se contempla o Criador, não é luxo, é beleza, é o belo. A pobreza, ela é bonita, gente. Pode perceber, a pobreza, ela é bonita, ela é criativa. O luxo, ele é empiriquitado, ele é feio, ele é pesado. A pobreza, ela liberta, até na arte, até em tudo, até no jeito de se vestir.
Mas as pessoas confundem, né? Elas confundem pobreza com sujeira, com desleixo, com barracão, com coisa caindo, com coisa de qualquer jeito. Não estuda, não sabe, não aprofunda. É necessário? Então não é pecado. Pronto. Porém, nós sabemos que isso é uma questão muito pessoal, quando se trata de algo externo, porque para um pode ser necessidade, para o outro não. Expliquei isso no começo. A necessidade pode ser comum, pode ser algo comum para todos, mas alguns podem precisar mais, outros menos. Sobretudo, exige-se muita meditação e grande honestidade para chegar até esse equilíbrio harmonioso. Exige-se também renúncia para deixar o desnecessário e acolher somente o necessário. Renúncia de novo. Não se pode viver a pobreza sem renúncia. Não se pode viver a pobreza sem renúncia. Não se pode viver a pobreza sem renúncia. E a falha na pobreza causa também, na pobreza externa, com as coisas, com o que eu tenho, causa também uma falha na pobreza espiritual. Na pobreza de espírito. Sem a pobreza exterior, a de fato, o desapego das coisas, eu não vou conseguir a pobreza de espírito. Por quê? Porque eu começo a colocar tudo no lugar de Deus. Volta a história da desarmonia que o pecado colocou lá atrás. Começamos a adorar as criaturas e não o Criador. A virtude da pobreza exige em nossa vida consagrada, de comunidade, uma justa hierarquia de valores entre as coisas espirituais. Você está escutando o que eu estou dizendo? Tem que ter uma hierarquia. Olha, isso é importante, isso é importante, isso é importante. Mas isso aqui é muito importante. Tem que ter uma hierarquia. Tem marido que ama mais o carro do que a mulher. Ele alisa mais o carro do que a esposa dele. Não consegue fazer um carinho na esposa dele. Mas todo final de semana está lá encerando o carro. Se você encerasse a tua esposa igual você encera o teu carro, teu casamento era feliz. Não. Olha essas crianças de hoje. Olha, tem um tênis, mano. O tênis da criança custa não sei quanto e brilha a luzinha, mas a escola é cara. A escola é cara. Mas o tênis, percebe a hierarquia de valores dos bens? Como tudo vai mudando, a inversão, cada coisa. Para fazer um retiro, eu fico bobos mesmo. Não, o retiro anual é muito caro. Come que nem uma porca de Natal. Que nem uma porca que está se preparando para o Natal. O retiro anual é caro. Aí vai no restaurante, comida por quilo, o quilo é R$60. O quilo é R$60. A porquinha come uns 4 quilos por refeição no retiro anual. E eu tô falando porquinha, não tô falando de gente fortinha igual eu não, viu? Porque eu conheço uns palitinhos aí, que dá cada pratada, gente, maior do que eu. Mas o retiro é caro. O retiro é caro. Hierarquia de valores materiais. Quando algo para mim não tem um valor, aquilo custa muito. Tanto financeiramente, como minha vida, como meu tempo, custa muito. Tanto que quando algo tem muito valor para a gente, nós não medimos esforços para ser, para estar, para ajudar, para fazer. Nós não medimos esforços. A virtude da pobreza significa uma luta constante contra 2 inimigos. Anota aí, anota aí. 2 inimigos da pobreza. O primeiro, o apego às coisas materiais. E o segundo, o orgulho. Esses 2 inimigos, em graus diferentes, estão em todos nós como resultado da concupiscência lá do jardim do Éden. Por mais que o pecado original foi lavado, purificado pelo batismo, a concupiscência fica em nós e traz em nós o apego às coisas e ao orgulho. Apego ao desejo e busca de ter e possuir coisas desnecessárias. Você não precisa de tudo isso de sapato, Maria Centopeia. Você não precisa de tudo isso de roupa. Você não precisa de tudo isso dentro desse maleiro. Você não precisa. Não se iluda, você não precisa. Irmão, eu preciso. Então tá bom, então não é pecado, fica tranquila. Para que trabalhar desse jeito? É uma necessidade? Tem gente que idolatra o trabalho.
se mata de trabalhar, mas é um péssimo administrador dos bens. Morre de trabalhar e está devendo que é nem não sei o quê. Não administra os bens, não tem economia dentro de casa. Não tem, não administra nada. Aliás, administrar é um dom. Se você não tem, não administre. Coloca uma pessoa que tem dom. Senão a vida sempre vai ser um desastre. Outra coisa, o orgulho. O que é orgulho, gente? É exigir o louvor que deve chegar a Deus para nós. Eu me coloco no lugar de Deus. Eu sou Deus. Eu não preciso partilhar. É meu, é meu, é meu. Me dê, me honre. Pelo amor de Deus. Pobreza, essa é de fato. É a externa. Tem a ver com coisas. Nós podemos ter tudo o que precisamos, se for necessário. O desnecessário. Isso dentro do nosso carisma. As filhas de Madre Teresa de Calcutá vai ver a pobreza de uma outra maneira. Os franciscanos, sobretudo assim, aqueles bem fiéis ao pai fundador deles, vão ver a pobreza como Francisco via. Nós, na comunidade, Deus proverá, olhamos para a pobreza externa da seguinte maneira. Primeiro, coisa é coisa, Deus é Deus. Adoramos a Deus e não as criaturas. Segundo, é uma necessidade? Então não é um pecado. Se não é uma necessidade, eu preciso de 3 canecas? Sim, aqui em casa tem 3 pessoas, então é uma necessidade. Eu preciso de 50 canecas? Tem 50 pessoas, então é uma necessidade. Ponto. Cuidado com a hipocrisia e até com a inveja. A gente tem inveja, né? Eu fico bobo. Às vezes eu vejo umas coisas, porque é comunidade de vida, né? Eles têm. Uai, que coisa impressionante. Vai ser vida. Vai lá ser vida com a gente. Vai lá. Mas a pessoa ela é frustrada com ela não é feliz com ela. Ela projeta em todo, qualquer alegria do outro. E a pobreza de espírito? A mais difícil, segunda pobreza, a mais difícil de viver do que a pobreza real. Talvez por essa razão, Mateus apresentou a primeira bem-aventurança como sendo bem-aventurados os pobres de espírito. Pega aí, rapidinho, olha o tempo, Mateus. Pegou aí, Mateus, capítulo 5. Você tem que pegar isso, você tem que pegar, porque aqui está o itinerário da vida cristã. Está aqui em Mateus. O Papa Francisco falou muito disso no começo desse ano, fez catequese no ano de 2020, fez catequeses. Mateus 5, versículo 3. A primeira bem-aventurança. Felizes os pobres de coração, porque o reino de Deus lhe pertence. O que é pobre de coração? É os pobres que é só pobre dentro. Responde isso para você ver. O que é pobre de coração? Sim, é de espírito. Está dentro. Jesus não falou assim, felizes os pobres de coisas. Ele falou pobres de coração. Por quê? É o mais difícil, gente. O difícil não é só desapegar as coisas fora, é desapegar dentro. A pobreza de espírito é uma atitude que brota do interior do consagrado, do batizado, que reconhece toda a sua realidade, que somos criaturas, que não somos criadores. Eu dependo de Deus. A única pessoa que é sadio, nós dependermos sempre, totalmente, é Deus. É Deus. É uma atitude alegre, é basicamente uma humildade libertadora, que aceita com paz toda a nossa limitação humana, diante de um Pai Criador, que nos ama. Lembra Jesus falando, olha as aves do céu, olha os lírios do campo. O Pai cuida de todos eles, não vai cuidar de vocês? Nós, comunidade Deus proverá, somos filhos da divina providência, deste Pai que cuida. Deus proverá. Nós acreditamos. Eu diria para vocês que a virtude da pobreza, ela é tomada por esperança. Alguém que vive essa primazia é alguém alegre, porque é alguém que espera, porque sabe que o Pai nos dará o necessário. Pobreza de espírito é viver na alegria e na certeza que tudo vem de Deus. É uma alegria que ninguém entende. Mas como é que eles podem ser alegres? Como é que eles podem ficar felizes com aquilo? Como é que eles podem ficar felizes com aquilo? É uma atitude radical no reconhecimento. Deus dá, Deus provê. As pessoas não acreditam. Por isso que é muito difícil para eles acreditarem até mesmo
de que a obra vive da providência. As pessoas ficam, mas como assim? Como é que você vive? Como é que você vai largar tudo? Ou, como assim? Como é que paga as coisas? Como é que mantém as coisas? Ah, não tem como explicar. Claro que tem. Nós temos um pai providente e filhos que trabalham, que fazem comunhão de bens, que são desapegados. Mas é um processo. Desapegar dói. Não vem com essa... É lindo ser pobre. Mentira! É lindo viver da divina providência. É lindo? Você que pensa. É dolorido. Exige da gente conversão. Por favor, entenda. Não tem pobreza sem conversão. Se eu não me converto, eu não consigo viver a primazia da pobreza, nem o vínculo da pobreza, nem a caridade fraterna, nem a comunhão de bens, nem os apegos de nada, sem conversão. Se quem não se converte, converter, metanoia, mudança de mentalidade, não vai viver pobreza nenhuma. E se viver, vai ser com uma tristeza. Mas é um negócio assim. É reconhecer que meus dons, meus talentos, todas as coisas materiais, as graças, os sacramentos, até a minha própria consagração, são dons que vêm da bondade de Deus que me ama. E que por trás de eu ver que Ele me deu este dom, vem um reconhecimento. Então é uma pessoa alegre, uma pessoa que agradece a Deus, uma pessoa que tem alegria no rosto. Gente, você está entendendo uma coisa? Olha para trás, as 4 primazias. Você entende tudo agora. A pobreza, eu diria que é uma veste. É como se as primazias fossem ornando o nosso corpo, sabe? E a pobreza é uma veste alegre. A pobreza nunca é tristeza. Olha que coisa linda. A pobreza é uma roupa alegre para uma grande festa de gente feliz. A festa dos filhos amados de Deus. O banquete dos filhos amados de Deus. Pobreza de espírito é uma confiança inabalável na providência divina. Como criaturas, assumimos nossas limitações e percebemos que podemos, com alegria, ir à fonte de todo bem e pedir as coisas necessárias em nossas vidas. O Pai vai fornecer o necessário para o nosso desenvolvimento integral em todos os aspectos da nossa vida humana. Ah, meu Deus, que coisa linda! Eu me recordo muito bem quando essa primazia nos foi dada no Retiro Anual de 2017. E todo mundo já estava ansioso, todo mundo queria saber qual que era a primazia de cada coisa. E na primazia da pobreza, a maioria dos membros achavam que era a comunhão de bens. Todo mundo achava. É a comunhão de bens, é a comunhão de bens. E foi um tapa na nossa cara. Na minha não, que eu já sabia, não é? Mas dos outros. Quando a primazia da pobreza foi revelada, o amor. O amor? Nós entendemos a pobreza como coisas. É errado. Nós temos que entender a pobreza como um amor inabalável, que se traduz em confiança, em alegria, em generosidade. Nós que fomos criados não para sermos solitários, mas solidários. Em vida fraterna, como irmãos, na paz e na unidade. É amor. Eu partilho porque eu amo, eu partilho porque eu me preocupo. Quantos neste tempo que estamos vivendo, enquanto essas primazias são gravadas, o mundo está mergulhado num caos de uma pandemia que obviamente nos pegou de surpresa, porque se não fosse de surpresa saberíamos, tínhamos nos planejado. Quase não se prevê uma pandemia, né, no sentido de um vírus, né? Ou deveria, né? Não sei. Tem as teorias de conspiração. E eu fico impressionado e até às vezes comovido o coração de ver quantas pessoas são generosas. O que a obra está precisando? Olha, eu abro mão disso para ajudar. Olha, é a minha comunidade. Enquanto tem pessoas que ainda conseguem pensar somente em si. Pessoas que passaram todo este tempo sem perguntar pelo menos uma vez: precisa de algo a mais? Não se trata de fazer isso por pessoas. Se trata de cuidar de irmãos. Não é porque o outro precisa, é porque é meu irmão. Dentre tantos episódios de pobreza na vida de Teresa de Calcutá, até de São João e até de São Francisco, eu queria citar dos livros
os escritos de São Francisco de Assis, o que São Francisco fala da pobreza. No capítulo 6, ele diz assim: todos os irmãos e irmãs empenhem-se em seguir a humildade e a pobreza de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo infinitamente rico, quis Ele mesmo, no mundo, juntamente com a bem-aventurada Virgem, sua mãe, escolher a pobreza e aniquilar-se a si mesmo. E recordem-se que não nos é necessário ter nenhuma outra coisa no mundo inteiro, a não ser como diz o apóstolo: tendo alimento e com que nos cobrir, com isso estamos contentes. Francisco, para uma radicalidade. Tomem muito cuidado com o dinheiro. Opa! Francisco de Assis, bebê! Francisco de Assis! Tomem cuidado com o dinheiro, que é um Deus, né? Um Deus. Jesus mesmo vai dizer: você não pode servir duas coisas, ou Deus ou o dinheiro. Dois deuses, um Deus com D maiúsculo e um Deus com D minúsculo, que é o dinheiro. Você não pode servir a dois deuses. E você? Quem que você está servindo? Quem que você está servindo? Eu não posso ir para o retiro que eu trabalho, eu não posso ir para a missa que eu trabalho, eu não posso ir para a missão que eu trabalho. A hora que você já não serve mais, você é mandado embora. Nada colocar no lugar de Deus. Nada. Para Francisco, além da pobreza ser um gesto externo, de fato, ela era uma senhora. Ele chamava de Senhora Pobreza. Tem até uma passagem no livro O Irmão de Assis, que eu indico para todos vocês. É o melhor livro que eu conheço sobre Francisco de Assis. Eu conheço pouco, mas muitas pessoas que eu sei que também são intelectuais, dedicadas, indicam este livro, de Inácio Larrañaga. É um nome que você trava a língua. Lembra Inácio, o irmão de Assis. Muito, muito, muito bom. Ele também é autor de outros livros. É um frei franciscano. Mas este livro dele, gente... Bom, e ele vai falar dessa senhora pobreza, que Francisco sai procurando essa senhora pobreza, pergunta para os outros, mas ele vai falar de outra coisa que vai fechar a nossa conversa. Ele vai dizer assim, na página 248 deste livro: em Rivotorto, que era uma localidade lá em Assis, havia duas árvores interdependentes que cresceram muito alto, a pobreza e a fraternidade. Mas havia uma flor de cores próprias, a alegria. O que é isso? Ele está dizendo lá do comecinho da comunidade franciscana. Assim que Francisco fundou, duas árvores cresciam separadamente, mas uma como que necessitando da outra, interdependentes. Que era a pobreza e era a fraternidade. E que dava uma flor especial, a alegria. A pobreza nos faz alegres, porque ela nos faz livres. E ninguém é feliz, escravo ou preso. Parece. Note quantos suicídios nós temos no meio de pessoas famosíssimas, riquíssimas, que viajam, que são acompanhadas de fã-clubes, de pessoas que idolatram e se matam. Afundam no meio das drogas, de medicação. Mas o que é isso? Não é isso que parece alegria para nós? 3.000 curtidas, não é isso que parece alegria para nós? 500 visualizações, não é isso que parece alegria para nós? Então por que tem gente que tem tudo isso e se mata? Tem cantores que tentaram construir um mundo mágico, né? Alguns aí muito famosos, que não vou citar nome, né? Aí famosíssimo da música pop, mundo mágico, mundo dos sonhos, a casa é um parque de diversão. Fim da vida. Então, a fraternidade e a alegria. A fraternidade e a alegria. Justamente porque tinha a pobreza. E aí dizia Francisco: somos os homens mais alegres do mundo. Gente, é uma coisa que não entra na nossa cabeça como pode ser alegre se é pobre. Porque é livre. Porque as coisas estão no seu devido lugar. Porque tem paz. Porque não é escravo do ter, do possuir, do conseguir, do almejar, do ter que ter, do ter que fazer, do ter que possuir, do ter que manter. Quanto mais se tem, mais se tem que viver para manter e ter mais. Irmão, disse um dia Francisco a um dos seus companheiros: o dia está bonito, vai à mesa do Senhor pedir esmola, porque era uma ordem mendicante, é uma característica própria. Lembra que eu explicava lá, falando da vida consagrada, da história da vida consagrada, depois da vida beneditina, nascem as ordens mendicantes, e a característica delas era a pobreza e pedir esmolas.
E o irmão vai, e naquele dia ele não consegue ganhar nada, ele pede ajuda, todo mundo visualiza no grupo, mas ninguém responde, ninguém ajuda, e a lista não vai, ninguém vai, não está nem aí, finge que não viu, e aquele irmão volta feliz. Porque a alegria não dependia do ter, do receber, mas do ser. Ele era filho da divina providência. Mas prestem atenção, um belo dia, está na página 249 essa história, eu vou narrá-la para vocês. Um belo dia, Francisco estava dormindo, eles dormiam todos juntos, vários irmãos, e ele começou a escutar um irmão chorar. Aí Francisco levantou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E acendeu uma vela, uma lamparina, começou a procurar esse irmão, quando vê, porque ele está de irmão, né? Quem está chorando? Chegou perto de um irmão, o que foi? Aí ele disse, estou morrendo. Francisco, do quê? Está com dor, com alguma coisa? Ele falou, estou morrendo de fome, porque Francisco era muito rígido no jejum. Então eles estavam em jejum. Aí Francisco falou, como assim estou morrendo de fome? Estou com muita fome. Francisco acendeu todas as velas, acordou todos os irmãos e falou, pega tudo que nós temos, vamos fazer uma festa. Gente, Francisco amava uma fraternura. Francisco é meu fundador. Vamos fazer uma fraternura, pega tudo que vocês têm de comida. Aí eles pegaram tudo. Deixa eu achar aqui o que eles tinham. Abriram as gavetas, as coisas, pegaram tudo que eles tinham comido, fizeram uma mesa enorme. Sabe o que tinha na mesa? Nozes e azeitonas. Pega tudo que a gente tem, nozes e azeitonas. E pôs. E os irmãos comeram. E ficaram felizes. E salvou a vida daquele irmão. E eles dormiram em paz. Aí você deve estar assim, tadinho, eles só tinham azeitona e nozes, porque você precisa de tanto para ser feliz com a tua família, não é? Você precisa de tanto na comunidade de vida para fazer uma fraternura, não é mesmo? Francisco só precisava de duas coisas, os irmãos e a gratidão. Francisco interrompe o jejum para fazer uma fraternura, porque para ele a vida dos irmãos era também muito importante. A fraternidade. A fraternidade. Que coisa mais linda. O amor pelo outro. Eu faço comunhão de bens, eu vivo a pobreza porque eu amo. Sem o amor que é gerado pela conversão, e nós amamos porque Deus nos ama, não é porque o irmão é bom, não é porque o irmão merece. Eu não vou dar o dízimo na paróquia porque o padre, não, o problema é do padre. A tua parte é a tua parte, a dele é a dele. Ah, eu não ajudo porque eu não sei para onde vai. Isso, se o outro pecar, ele vai prestar conta para Deus. Mas a pobreza é minha, o desapego é meu, a partilha é minha. Não dá para existir fraternidade. Não existe comunidade sem pobreza. Olha o que eu estou afirmando. Não existe comunidade sem pobreza. Você nunca será comunidade se não partilhar. E eu termino aqui hoje dizendo para vocês: por que Ananias e Safira morreram? Não é porque Deus é ruim, não é porque os apóstolos, não. Porque a ganância nos mata. O orgulho, a avareza nos mata espiritualmente, mata uma comunidade. Uma comunidade de gente egoísta vai acabar. Uma etapa formativa de gente que não faz comunhão vai acabar. Tem que ser uma preocupação de todos, quando você percebe que os seus irmãos não estão conseguindo partilhar. Não é a preocupação de um economato, não é a preocupação de governo geral. Peraí, uma comunidade que não partilha? É uma comunidade que não se converteu? É uma comunidade ingrata? Tem que ser uma preocupação? Não é os bens, é a conversão do coração, é a falta de amor, é a auto-adoração, a idolatria de si, a desordem das coisas. O voto de pobreza, diz Anselmo Green, o voto de pobreza é um constante abandonar-se. Você começa com a pobreza de fora e luta com a pobreza de espírito que é dentro e vai abandonando. Você começa com as coisas, depois você começa com a pobreza da sua vontade, no sentido de aprender a viver o que Deus quer. Depois você começa também a abandonar até coisas, pessoas, porque elas não serão tiradas. Deus vai pedir tudo. Isso assusta muita gente. Mas Jesus diz: se até um pai da terra dar coisas boas,
Deus te daria um escorpião, coisas ruins? É claro que não. O nosso Pai é bom, não vai faltar nada. Confiamos. A pobreza é tomada por esperança. Pobreza, fraternidade e a flor é a alegria. Quanto mais pobre de espírito, de coração, for uma comunidade, mais ela vai ser fraterna e mais ela vai ser alegre. Os pobres, sobretudo de material, de coisas, têm muito a nos ensinar sobre a simplicidade da vida. E eu termino. Se você tivesse que subir o morro hoje para buscar as coisas do alto, quais as malas que você teria que deixar? O que você tem carregado? Está te faltando leveza, está te faltando pobreza. No fundo, está te faltando amor. Quem não partilha morre. O que se partilha se multiplica. Aquele que se parte se multiplica. Não é à toa que Jesus resolveu permanecer entre nós no pão. Constantemente partido, multiplicado, alimentando milhares, todos os dias na Santa Missa. E você se parte? Você parte as suas coisas? Você coloca o seu bem à disposição? Os seus bens? E a sua vida? E os seus dons? Canta, mas não quer abrir a boca. Toca um instrumento, mas não coloca a serviço. É um bom líder, mas não quer assumir nada. Sejamos pobres e seremos felizes. Que Deus nos ajude a colocar cada coisa no seu devido lugar e a vencer a grande tentação do consumismo. Ser pobre é ser livre. E só quem é livre é feliz. E é impossível alguém ser feliz e não amar. E amar e ser feliz. Que Deus nos ajude. São Francisco de Assis, rogai por nós.